Oi, pessoal, a Nutri aqui com mais uma mini aula. Que delícia tá sendo gravar esses conteúdos para vocês, de verdade. Eu adoro, meu coração ferve por contar novidades, por fazer vocês entenderem o que é ter saúde, bem-estar. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece ainda, meu nome é Paloma Nascimento, eu sou nutricionista funcional e eu ajudo mulheres a emagrecer os seus primeiros 10 quilos em até 47 dias. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito falada por aí, digamos assim, low carb. O que é uma dieta low carb? Nutri, já ouvi falar várias vezes sobre low carb, mas eu nunca entendo exatamente o que é. Ah, já sei. Low carb é você comer só salada e mistura, né? Não vou comer nada de carboidrato, vou tirar tudo, estou fazendo uma dieta low carb. Será que é isso? Será que é isso? Fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo direitinho sobre o que é realmente uma low carb e como você pode agregar isso para emagrecer e também para melhorar vários parâmetros de saúde. Mas antes, clica aqui já em curtir esse vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas, alcance mais mulheres que desejam emagrecer. E se você tem alguém, uma amiga, ou a mãe, tia, prima, quem você ama e conhece, e sabe que precisa emagrecer, já compartilha esse vídeo com ela, que eu tenho certeza que ela vai sair desse vídeo com uma nova ideia sobre o que é low carb. Combinado? Então, diante disso, vou explicar para vocês o que é de fato uma low carb. Quando a gente pensa um low carb como uma estratégia alimentar, tá? Não é você realmente tirar todo o carboidrato, né? E muito menos isso de comer só a salada e a proteína, né? Muita gente acha que fazendo isso está fazendo uma low carb, tá? Então, low, né? Que vem do inglês ali, do baixo, e carb de carboidrato, certo? Então, não é no carb, né? Sem carboidrato, zero carboidrato. É low carb. É uma quantidade menor de carboidrato. Até nós, né, como nutricionistas, quando nós vamos, por exemplo, elaborar um plano alimentar ali, pensando nessa estratégia low carb, então a gente vai pegar ali os macronutrientes, né, falando ali dos carboidratos, dos lipídios, que são as gorduras, e das proteínas, então a gente sabe que em porcentagens a quantidade de carboidrato vai ser menor quando a gente quer trabalhar com essa estratégia, tá? Porém, isso é muito variável, porque tudo vai de acordo com o que você está acostumada a consumir, né? Então, se você me perguntar assim, Nutri, mas como que eu sei que eu estou fazendo uma dieta low carb, né? Eu estou colocando ali uma quantidade X de carboidrato, qual que é o ideal para ser uma dieta low carb? É o que eu acabei de dizer. Isso vai depender muito do quanto você está acostumado a consumir. Porque se hoje você consome aí, tá? Vou falar de uma forma bem simples, só para você entender. Sei lá, 100 gramas de carboidrato por dia. Se você consumir 60, você já vai estar diminuindo a quantidade de carboidrato, tá? Então, isso quer dizer que você já vai estar dentro de uma low carb, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona aí a teoria, né, do que é uma low carb. Basicamente, ela se caracteriza pelo controle da quantidade e também da qualidade, importantíssimo isso, tá? Da qualidade dos carboidratos que você vai consumir. Lembrando que o carboidrato é sim um macronutriente importante, né, para o nosso dia a dia. Nós precisamos do carboidrato para realizar atividades diárias, para ter energia para estar aqui falando com vocês, para sair, para trabalhar, para pensar, para dormir, para tudo. A gente precisa de energia, tá? Porém, quando a gente pensa em carboidratos, nós temos dois tipos, né, de carboidratos. O que nós chamamos comumente aí de carboidratos simples e carboidratos complexos, tá? Os carboidratos simples nós encontramos onde? Nos pães, nas farinhas, né? Massas, pizzas, coxinha, esfirra, doces, né? Guloseimas, refrigerantes, sucos industrializados, sorvete, chiclete, enfim, uma série de alimentos aí, tá? E os carboidratos complexos, na maioria das vezes, nós encontramos em alimentos integrais,
tá? Então, esses carboidratos estão combinados ali com uma quantidade de fibra e ele se torna um carboidrato um pouco mais difícil de ser digerido pelo nosso corpo, tá? Por isso que chamamos aí de carboidratos complexos, tá? Então, nós temos aí tipos diferentes de carboidratos, ok? Lembrando que quando a gente pensa, né, principalmente nesses carboidratos simples, não estou aqui para fazer terrorismo nutricional, nem falar para você o que você deve ou não comer, né, mas para trazer para você conhecimento para que você possa fazer aí escolhas adequadas. Combinado? E quando a gente pensa em algumas doenças, tá? Comumente elas estão associadas ao consumo excessivo desses carboidratos simples. Então, por exemplo, síndrome do ovário policístico, diabetes, doenças articulares, né? Artrite, bursite, tendinite, essas doenças aí com o finalzinho do it, né? Que tem referência com inflamação, tá? Gordura visceral, então eu tenho aí um monte de paciente hoje em dia com a gordura visceral extremamente aumentada, gordura no fígado, tá? Psoríase, tiroidite de Hashimoto, acne, entre outras, tá? Que eu poderia ficar aqui citando para vocês. E por que que essas doenças estão comumente associadas ao consumo excessivo de carboidratos simples, principalmente os simples? Porque elas estimulam o tempo todo a insulina, tá? E a insulina, ela é um hormônio que ela não deveria, né, estar ali numa quantidade exagerada dentro da nossa corrente sanguínea ali do nosso corpo, tá? A insulina vem para poder tirar a glicose de circulação e colocar ela dentro da nossa célula para que a gente possa, né, ter energia para fazer as nossas atividades, mas ela não precisa ficar ali o tempo inteiro presente. E quanto mais a gente consome esses alimentos, mais a gente vai ter estímulo dessa insulina, tá? E pensando em emagrecimento, tem uma série de coisas para falar sobre a insulina aqui, mas pensando em emagrecimento, ela não é um hormônio que facilita o processo de emagrecimento, tá? Então, quando a gente pensa num paciente, quando a gente pensa em alguém que quer emagrecer, essa pessoa, ela não deve ter a insulina lá nas alturas, coisa que muitas vezes a gente não sabe, porque a gente não costuma fazer um exame para dosar essa insulina no nosso sangue, né? Então, às vezes, a gente está com a insulina lá muito alta e não sabe que está alta o tempo todo, tá? Só que quando, né, pensando nesse mecanismo aí do carboidrato, quando a gente consome carboidrato, por que que essa insulina fica alta? O que que acontece, Nutri? Na verdade, assim, queria muito que vocês vissem essa telinha aqui para eu poder explicar para vocês, mas vou explicar e eu acho que vocês vão entender. A gente consome, né? Vamos supor que eu vou lá e consumo sei lá, um bolo de chocolate, um bolo exagerado, vou consumir uma grande fatia ali de um bolo de chocolate, que é uma coisa muito gostosa. Quando eu como esse alimento, ele vai me gerar, né, uma sensação de recompensa. Então, ele vai ativar ali regiões cerebrais que vão me dar uma sensação de prazer e de recompensa, certo? Quando isso é ativado, né, e eu como ali esse bolo, por ter ali muito açúcar, muito carboidrato, eu vou precisar de muita glicose. Aliás, eu vou ter muita glicose circulante ali na minha corrente sanguínea. E eu vou precisar daquela insulina, tá? Para poder diminuir essa glicose. Porque se a gente fica com muita glicose ali no nosso sangue, a gente tem um coma, né? Ela é tóxica para o nosso corpo. Por isso que as pessoas que são diabéticas, que não produzem essa insulina, precisam, né? No caso da diabetes tipo 1, por exemplo, a pessoa vai precisar injetar ali a insulina, certo? Para que você consiga retirar essa glicose ali de circulação, tá? E aí a gente tem essa liberação da insulina que vai fazer o quê? Cair bruscamente essa glicose. Então, da mesma forma que eu comi, tô dando só um exemplo, tá? O bolo de chocolate, essa glicose subiu muito, muito rápido, tá? O que vai acontecer? Ela vai cair muito rapidamente também por conta da insulina que foi liberada. Só que quando essa glicose despenca, o que é que vai acontecer com a gente? Vontade de comer outra coisa. E
quase sempre não é um alface, né? A vontade de comer um bolo, sei lá, tomar um copo de refrigerante, comer uma bolacha, um monte de coisa, tá? E isso vai acontecer o quê? Você vai lá, provavelmente vai comer, vai sentir aquela sensação de prazer, recompensa, vai subir sua glicose e a gente vai ter o tempo inteirinho ali um ciclo vicioso, tá? E voltando ao que eu até citei já ali um pouquinho antes, a insulina, ela não é um hormônio que é amiga do emagrecimento. Por quê? Ela é um hormônio que tem afinidade por gordura, tá? Então, ela vai dificultar tanto a quebra dessa gordura que você já tem aí na sua barriguinha, ou vai favorecer o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, certo? Então, o que tudo isso vai falar sobre a low carb? É muito complexo, é muita coisa. Eu tinha que dividir isso aqui em 2 aulas, talvez, né? Mas o que isso tudo tem a ver com a low carb? Quando nós temos uma alimentação mais equilibrada, com uma quantidade menor de carboidrato, né? E com uma qualidade melhor desse carboidrato, que é o que a gente chama aí de low carb, tá? Nós não temos o tempo todo esse pico glicêmico, e isso vai favorecer tanto o seu processo de emagrecimento, quanto também a sua saúde, ok? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa, alguém que você ama, porque o que é bom precisa ser compartilhado, tá bom? Beijo para vocês, eu vejo vocês na nossa próxima mini aula e fiquem aqui comigo acompanhando todo esse conteúdo que está sendo maravilhoso para a Nutri, poder entregar um pouquinho de conhecimento e de estratégias para que você consiga alcançar o seu objetivo. Beijo, até a nossa próxima mini aula.